Bom, a Aline Silvestre, ela já chegou e agora nós vamos conversar a respeito de vários assuntos. É claro que já de começo, eu acho que é uma dúvida de muitos se existe alimentação 100% saudável. Será que existe? E será que tem alguém que se cuida, assim, que cuida-se 100%? Eu vou começar com esta pergunta para a Aline. É claro que nós vamos cumprimentá-la e que ela seja bem-vinda ao programa Nossa Casa. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. E daí? Existe? Então, assim, eu acho que tudo numa alimentação saudável, primeiro que a gente tem que ter uma mudança de hábito. Se tem ou não uma alimentação saudável depende muito da pessoa. Temos que ter um equilíbrio. Porque tudo, o radicalismo de fazer algo, tirar tudo, glúten, lactose, bem tudo radical. Muito radical, a pessoa não aguenta por muito tempo. Então, acredito, assim, existem pessoas que fazem 100%? Sim, existem pessoas que fazem 100%. Com certeza vai burlar a dieta também, quem faz aquele 100% ali rígido. Isso, então existem pessoas, assim, atletas, existem fisiculturistas, existem algumas pessoas da classe da sociedade que precisam isso. Talvez não por um tempo indeterminado, mas sim por um tempo determinado. Por exemplo, um atleta que está em época de competição, que está se preparando, então essas pessoas realmente fazem 100%. Então, se existe, sim existe. Mas para pessoas normais, que trabalham, que fazem atividade física de 3 a 5 vezes na semana, temos que ter uma alimentação saudável, em torno de pelo menos 99%, eu digo, para ter aquele 1% que quando você sai, vai para um casamento, vai para um aniversário de criança, e nessas ocasiões tem um equilíbrio também alimentar, não descontar tudo, a ansiedade, o estresse, a depressão, e ter um controle alimentar nesses lugares e a quantidade, que é o que conta muito. Agora as pessoas, vamos falar assim das mulheres, vamos colocar assim, vou colocar mulheres de meia idade, que malham bastante, que tem um corpo lindo, né, que eu conheço muitas, e comidinha saudável, mas e o doce? Porque tem aquele momento que você tem que comer um doce. E que doce que nós vamos comer neste momento? Porque se tem um pudim na geladeira, o que a gente faz? Um pedacinho agora, um pedacinho daqui a pouco. Por isso que eu evito de fazer, gente, fazia tudo isso. Hoje eu evito o máximo. O que eu oriento sempre para as minhas pacientes mais ou menos dessa meia idade é exatamente isso, não ter em casa. Porque se tiver, vai dar vontade. Às vezes o cérebro fica condicionado assim, nem tá com vontade, mas sabe que tem um pudim na geladeira, aí já pensa, ai, tô com vontade. Nem é, porque a mente é muito sabotadora. Então, assim, açúcar sempre vai ser açúcar. Qual doce é melhor ou qual doce é menos, a gente fala menos triste, né? Não tem um específico que não tenha, tudo tem açúcar. Então o que tem que fazer é procurar fazer algumas preparações que tenham um sabor doce, mas sem açúcar. Usar adoçante, fazer um brigadeiro fake de banana, de batata doce, fazer um bolo de aveia com canela, substituir esse doce por adoçante em algumas preparações e evitar em fazer em grandes quantidades ou de ter em casa. A pessoa que faz dieta, mas dieta mesmo, que é radical, ela deve cuidar com a gordura ou com o açúcar? Ela pode partir para a alimentação diet? Não talvez todos os dias, mas vamos colocar o doce, um chocolate diet. Dá pra? Para os meus pacientes que não são diabéticos, tá? Eu sempre oriento comprar um chocolate amargo. Por quê? Temos que tomar muito cuidado com a alimentação diet light. No nosso país, nós não temos uma legislação muito rigorosa, uma fiscalização em si. Nem sempre dá para acreditar no que está escrito. Nem sempre dá para acreditar. Exatamente. E existem alguns chocolates que são diet, então são zero açúcar, porém tem uma quantidade de gordura ruim muito alta. Então acaba não adiantando muita coisa. Não estou generalizando e falando que todos os chocolates diet não são bons. Não, não é isso. A gente tem que tomar cuidado, ler rótulos. E quanto a partir para a gordura ou evitar o açúcar, uma pessoa que faz dieta, eu sempre falo que açúcar não presta para nada, tá? Só para atrapalhar tudo. Quanto se come gordura não depende da quantidade,
o que está no seu plano alimentar, o quanto de atividade física você faz, o quanto a pessoa vai poder comer disso e qual gordura. Sempre preferir gorduras insaturadas, abacate, azeite de oliva, gorduras que tem uma classe de ligações mais monoinsaturada, que tem é uma gordura considerada do bem, que a gente pode dizer. Eu tenho vontade de comer doce. Nossa, tem dia assim que daí eu como uma fruta. O doce da fruta não me saciou de jeito nenhum. Daqui a pouquinho estou com muita vontade de comer doce. Eu compro chocolate amargo, 73%, mas eu sinceramente, eu não gosto pelo seguinte, não é pelo doce, mas eu acho que ele tem mais gordura. Então aquilo me deixa enjoada, sabe? Então é claro que se vai do chocolate ao leite normal, que eu não gosto de chocolate branco, você partir por meio amargo, você sente, parece que ele tem mais gordura. Sente, porque se durante 30 anos, 40 anos a gente condicionou o nosso cérebro a comer o açúcar, essa fase de transição talvez demore um tempo. Só que dependendo da qual chocolate, qual a qualidade, qual a marca, existem chocolates amargos com uma qualidade muito boa também. E sempre fazer essa fase de transição, sempre insistir. Eu sempre digo que desistir no meio do caminho não acelera o processo de emagrecimento. Se acelerasse, todo mundo tava magro. Sim. Começa uma dieta segunda, acaba na quinta. Se isso adiantasse alguma coisa, não estaríamos com um grau de obesidade igual está no país. Então, nunca desistir, sempre procurar outra marca, outra opção. E mesmo se você faz atividade física todos os dias, tem uma alimentação 100% saudável e tem vontade de comer chocolate uma vez ao mês, eu não vejo problema nenhum em comer um chocolate que goste. Depende muito do que cabe no seu plano alimentar. É muito individual isso, né? Chocolate tira o sono? Depende do chocolate, depende também da qualidade de toda a alimentação de uma pessoa. Exemplo, eu como muito bem, minha alimentação é sensacional. Se um dia ou outro eu comer chocolate, não vai me fazer diferença. Agora, se a gente pega um quadro de um paciente com insônia, depressão, que a alimentação é toda errada, toma muito café, a soma de tudo isso e quanto de chocolate a pessoa vai comer, é isso sim que pode atrapalhar ou não o sono. Depende muito da quantidade e a soma de alimentos errados durante o dia. Falar em soma, como é que a gente pode calcular as calorias? Por exemplo, eu posso ingerir 1.200 calorias dia, né? Vamos imaginar, para a minha idade. Como que nós podemos calcular isso? Isso é meio complexo, não é? Bem complexo de falar para uma pessoa que não é... Porque a gente nunca sabe se aquele rótulo tá falando a verdade. Ó, esse aqui tem 27 calorias, que nem as barrinhas de cereais. Isso. 97 calorias, outras tem 77. Isso. Até que ponto nós podemos acreditar nas barrinhas de cereais, Eu sempre procuro com os meus pacientes não comer produtos industrializados nem barrinhas de cereais, porque eu não acredito muito nisso. Então eu acredito numa alimentação natural, eu acredito em alimentos que têm poucos rótulos. Não estou generalizando, tem muito produto industrializado bom hoje em dia, mas é a minoria. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Exemplo, uma barrinha de cereal, uma convencional de 97 calorias, ela vai ter 97 calorias de açúcar. Porque a quantidade de carboidrato dela, ruim, simples, é muito alta, ela não tem nutriente. Então tu come uma barrinha daquela, daqui 2 horas dá fome de novo. Porque envolve índice glicêmico, carga glicêmica, outras coisas junto. Então eu sempre procuro evitar esse tipo de alimento na minha prática clínica. Quanto a contar a caloria? Não é que nós não temos que contar, temos sim, mas a gente tem que procurar qualidade, não só quantidade. Então, comer 1.000 calorias de barrinha de cereal, de Belvita, de Nesfit, não sustenta. Mas talvez comer 1.000 calorias de alimentação rico em fibra, às vezes a pessoa nem aguenta comer tudo isso. Então, quanto a contar calorias, eu não ensino meus pacientes a contar calorias. Eu ensino eles a comer bem. E quando eu dou um cardápio de alta, eu faço aquele cálculo e eu dou substituições para ele. Por exemplo, olha, tu pode comer essa torta à tarde, uma crepioca, enfim, eu dou substituições que tem mais ou menos o mesmo valor nutricional para aquele paciente, ele vai conseguir manter o peso dele se ele teve uma boa reeducação alimentar. Eu não ensino ele a contar a caloria, porque às vezes ele não vai conta a caloria, mas ele não conta quanto de proteína ele tem que comer durante o dia ou tanto de carboidrato. Então eu sou da prática, na minha prática clínica eu trabalho mais com qualidade, quantidade de proteína e carboidratos bons dentro do valor calórico que ele pode consumir. Já que você falou de carboidrato,
Vamos pegando o ganchinho. Qual que é o melhor carboidrato para quem malha? Ó, existem, eu não relato um. Sim, são vários. Vários. São carboidratos de baixo índice glicêmico. O que que é isso? É o tempo desse carboidrato, o tempo da gente mastigar, fazer digestão e mandar energia para a corrente sanguínea. Então, carboidratos de baixo índice glicêmico são esses, com muita fibra. Mandioca, batata doce, tubérculos, né? Inhame, cará, em geral, na verdade nem todos são tubérculos, né? Por exemplo, o macarrão, macarrão integral. Não recomendo muitas vezes na semana também. Uma vez por semana Isso. Então, alimentos integrais como inhame, o cará, batata doce, mandioca, arroz integral. Mais ou menos esses são os melhores para quem faz atividade física. Na verdade, para qualquer pessoa. Mas é produto bom. Isso. Mas só que quem ingere bastante fibras, por exemplo, tem um segredo também para que faça efeito. É a água, não é? É a água, com certeza. E já falando na água, no exercício físico, eu devo tomar água antes, durante ou depois? A ingestão hídrica, ela deve ser algo durante todo um dia, numa quantidade boa. Você tem que tomar antes, durante e depois. Exemplo, se eu tomar muito líquido durante o treino, eu passo muito mal. Então, quando eu lido com um atleta realmente que faz 3 treinos por dia, a gente fraciona ali 150 ml, 180 ml de água a cada 15, 20 minutos. Quando eu lido com pessoas normais, que eu falo que fazem atividade física 3, 4 vezes na semana, que somos nós meros mortais, eu vou muito pelo que o paciente consegue se sentir bem. Se ele falar, Aline, eu vou tomar 200 ml a cada 15 minutos, ok. Só que a ingestão de água é importante durante, antes e depois. Mas também, se uma pessoa que faz 3 vezes por semana de atividade física, que é o mínimo que a gente deveria fazer, e não toma água durante o treino e passa bem, tudo certo também. E alimentação? Nós devemos comer antes de malhar ou depois de malhar? Isso. E tem gente também que gosta de comer umas coisinhas durante, né? Tá lá malhando, dá uma beliscadinha aqui. Isso, tem que tomar cuidado. Isso. Então, a alimentação pré ou pós-treino é algo bem polêmico também. Eu sou nutricionista esportiva e eu tenho muito paciente atleta na minha clínica. Ou que faz atividade física, personal, enfim. Depende muito do horário que a pessoa treina. Exemplo, eu treino meio-dia. Então, eu faço um pré-treino por volta das 10h30 da manhã, com uma quantidade de carboidrato e proteína legal. Mas é um pré-treino geralmente líquido, um shake que eu bato. Porque se eu comer 30 minutos antes, eu vou passar mal. Eu não consigo treinar. Se esse paciente treinar 1 da tarde, o almoço dele já vai funcionar como pré-treino. Então, em geral, tá? Não especificando, pelo menos uma alimentação com carboidrato em volta de 1h30, 2 horas antes do treino seria alguma coisa bem recomendada. Pós-treino, ali tem que tomar whey pós-treino, não tem que comer. Depende do nível de treino da pessoa, qual atividade física. Se ela fez só uma caminhada, que é algo muito leve, e ela fez uma caminhada de tarde, ela vai chegar, já vai continuar a rotina dela no jantar normalmente. Então, essa alimentação pós-treino, eu geralmente deixo para treinos mais intensos, a suplementação também para treinos mais intensos, depende muito do horário que a pessoa faz isso. Então, é algo bem individual. Agora, exercício físico, malhando mesmo, né? Que tem muita gente que faz a musculação, coisa assim. Prefere fazer a musculação, mas não fazer outras coisas, né? Sim. Ciclismo, natação, caminhadas longas, as dietas são todas iguais ou são diferenciadas? Não, na verdade... É como você falou, tudo é meio diferente. Eu não trabalho com dieta igual para ninguém, mas para atleta é diferente. Uma pessoa que faz uma caminhada, vamos colocar uma mulher aí de 30 anos que faz uma caminhada de mais ou menos 1 hora de uma forma intensa, ela vai gastar aí 300 calorias, em média. 4 quilômetros todo dia. Isso, 300 calorias por dia, por exemplo. Gasta pouco, né? Pra caminhar tanto. Isso, por exemplo, eu tenho pacientes... dependendo da quantidade de alimento que a gente come, não é nada. Eu tenho pacientes que fazem corrida, natação e musculação todos os dias, que são atletas de triatlo. Então, assim, 3 treinos por dia durante 7 dias na semana em época de competição. Então, a demanda energética dessa pessoa é muito mais alta. Ou seja, ela gasta 3 vezes, porque a taxa metabólica basal dela, que é o que a gente gasta parado,
exige. Então, nunca faço dieta igual, sempre eu calculo o quanto que a pessoa gasta em repouso, o quanto de atividade física que ela faz e o quanto ela pode comer para perder, manter ou ganhar peso. O que eu, por exemplo, normal, o que eu posso, que é um café saudável para mim? Café com leite, suco. Café da manhã? Queijo, presunto, que muita gente, eu não como. O queijo até eu gosto, mas também é esporádico. Que tipo de alimentação? Eu gosto muito do pão integral. Pão branco é difícil, é raro eu comer. Café da manhã. Sempre procurar uma fonte de proteína. Ou queijo, ou ovos, ou iogurte, mas iogurte de verdade, tem bastante proteína. Ou tem pessoas... Natural ou integral? Natural. Então, não, natural integral pode ser. Sim. Ou procurar fazer uma torta, alguma refeição que tenha algum nível de proteína. Associado com esse tipo, se a pessoa, por exemplo, for comer um iogurte que é proteico, ela pode associar uma granola mais funcional, com goji berry, cranberry, alguns tipos de semente e uma fruta. Se a pessoa comer um pão integral, ela pode associar com ovos ou com queijo. Se a pessoa... Tem pessoas que gostam de tomar líquido, né? Então, um suplemento de whey junto com uma fruta. Então, sempre associar uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, que pode ser um pão integral, uma banana, uma outra fruta. E, exemplo, suco funcional é uma coisa bem bacana. Como agora tá no inverno, eu sempre coloco um cappuccino funcional para os meus pacientes, ou um chá, algo um pouco mais quente, porque dependendo do dia não dá para tomar nada muito gelado, né? Chás no inverno, por exemplo, desde que não seja com açúcar, lógico, eu posso tomar qualquer tipo de chá? Se a pessoa não tiver nenhuma patologia, por exemplo, pacientes... Porque tem cafeína também. Isso, pacientes que têm insônia, ou pacientes que têm pressão alta. Então, eu não recomendo chá preto, chá vermelho, chá de gengibre. Então, para pessoas que não têm nada, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem doença nenhuma, pode tomar chá verde, chá de hibisco, chá de gengibre, chá de camomila, chá de capim-limão. Existem uma variedade de chás que a gente pode introduzir e a pessoa pode tomar. Tem que tomar um pouco de cuidado com o chá, porque chá é erva. Erva é remédio, é fitoterápico. Então não vai fazer mal tomar um chá de camomila, mas existem alguns chás específicos, por exemplo, chá de barba-timão, alguns chás que são cicatrizantes que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Camomila eu gosto, eu acho assim que relaxante. Camomila, folha de maracujá. Com erva doce também, né? Sim. Eu gosto. Vamos falar de algo também que já foi uma febre, o tal do detox, que muita gente ainda toma. Qual o benefício dele? Eu sempre falo que... você coloca nele? Não, eu sempre falo que dieta detox, quem se alimenta extremamente bem com produtos orgânicos já faz. Então essa moda, o detox não é moda, o que fizeram é que pegaram essa palavra, essa desintoxicação do corpo e fizeram uma moda. Então colocaram lá que detox tinha que bater suco, coar e tomar aquele líquido. Fazer sopa, tinha que amassar tudo. Errado, não tem que coar nada. Isso. Então o detox, a palavra detox é uma desintoxicação do fígado. Sim. Ok? Primeiro que para uma pessoa fazer uma dieta detox, ela tem que consumir produtos todos orgânicos, ovos orgânicos. Então é muito difícil começar a fazer uma dieta dessa na região que a gente vive, para começar a história. Concordo. Então se a pessoa quiser fazer uma desintoxicação, ela não precisa viver de chá e suco ou dieta líquida. Óbvio que automático vai ter isso, mas a pessoa pode comer muitos alimentos desde que sejam orgânicos e sem aditivos químicos ou nada do gênero. Então, essa dieta líquida, eu sempre falo que essa dieta detox que virou moda é dieta líquida, não era dieta detox. Toma bastante água, já ajuda. Exatamente. Já ajuda bastante. Conforme a idade vai chegando, não só para mim, como para muita gente, que não é teu caso, muitos médicos falam assim, o tempo vai a idade vai chegando, a musculatura vai ficando mais frágil, e recomendo comer ovo todos os dias. É certo? Com o passar da idade... Eu falo que tem gente que vai virar lagarto, porque come 4, 5, 6 ovos por dia. Com o passar do tempo, essa sarcopenia, que é essa perca de massa muscular, ela acontece em todo mundo. O que a gente tem que fazer é comer bem, fazer atividade física para amenizar a perca, porque isso vai acontecer.
Então, por que os médicos ou nutricionistas recomendam ovos? Não é nem que tem que ser o ovo, tem que ser uma alimentação que tenha mais proteína. Porque o ovo é rico em proteína. Exatamente, então não precisa ser especificamente só o ovo, mas carnes, queijos, uma alimentação mais hiperproteica, para evitar um pouco dessa perca de massa muscular. Óbvio que massa muscular não tem a ver só com proteína, é que com o passar da idade, o paladar ele vai ficando menos propício ao consumo de proteína. Então é por isso que eles incentivam mais esse consumo. Agora tem gente que não fica na proteína só do ovo. Sim, ainda faz variedade. Faz uma dúzia de ovos por dia. É verdade, gente. Tem isso. Tem pessoas, atletas, por exemplo, que ele, é um grande consumidor. É um grande consumidor, mas existem outras fontes proteicas também que dá para ser consumidas e introduzidas no plano alimentar. Mas se ficar só nessa proteína do ovo, não tem problema nenhum? Depende. Eu não comi nenhuma outra proteína, vou comer só o ovo. Na Ele verdade, vai repor a proteína tanto que eu preciso, que o meu corpo precisa. Isso acontece muito com pacientes vegetarianos que não comem carne. Eu tenho pacientes que só comem ovo todos os dias, não essa quantidade. Então, depende. Aline, eu não vou comer carne. Então, o que nós vamos fazer? Esses aminoácidos que têm essas proteínas vão ter que vir provenientes de outros alimentos. Então, essa pessoa tem que ter uma alimentação extremamente variada, de outros compostos para fechar essa grade de aminoácidos que contém na carne. Natação. Excelente. Sou praticante, na verdade eu dei um tempo agora, de uns 30 dias, uns 60 dias, que eu não estou indo, eu tive um problema que eu não pude ir, mas eu sou até suspeita em falar sobre natação, né? Eu sou asmática desde os 9 meses. É um exercício mais completo que Sim. Eu não posso falar assim muito profundamente porque não sou da área, não sou educadora física. Mas como nutricionista, pela minha prática clínica, é um dos exercícios mais completos, sim, tá? Para pessoas que têm problemas respiratórios, então, nem se fala. Então, é sensacional. Da mesma forma que natação, crossfit, musculação, eu sempre digo que a gente tem que fazer uma atividade física que a gente goste de fazer. Não aquela que estressa. Exatamente. Então, isso já é Tem pessoas que falam assim pra mim, eu odeio academia. Fala, não, beleza, então procure algo que você goste. Agora, não gostar de nada, aí não dá, né? Eu não odeio, mas me estressa. Coisa. E por isso que eu faço minha caminhada 4, 5 quilômetros todo dia. Mas daí você descobriu algo que você goste. Agora tem gente que não gosta nem de fazer nada, nem caminhar. Eu gosto de ver alguma coisa. Isso. Eu gosto de ver movimento. Caminhar rápido. E caminhar rápido. Exato. Nada de conversinha no caminho. Não, depende que você vai caminhar, ela vai pra conversar, né? Vai. Não funciona, gente, não resolve nada. Quer deixar a sua mensagem aí para o nosso público, né? Quero mandar um abraço aí grande para a Cianorte, que entra sempre em contato conosco. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão acompanhando bem o programa Nossa Casa. Para o pessoal de Campo Mourão, todos esses municípios, Palotina, onde nós alcançamos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Sempre a gente recebe os e-mails e ligações, porque nós temos o celular, né, que é do trabalho, que é o WhatsApp. Nossa, o pessoal entra em contato com a gente fora da cidade de Umuarama, falando do programa. Nossa, depois que eu comecei a assistir você, eu não deixo de assistir de jeito nenhum. Troquei, tirei a novela da minha vida e assisto você. Você fez uma grande coisa, viu? Não vou falar, né? Eu sempre falo, eu não vou falar que o meu programa seja o melhor programa do mundo. Não, tem muitos outros. Agora, que é melhor que novela? Com certeza, né? Deixa o teu recado ali. Então, assim, qual que é o meu recado como nutricionista? Busquem ter uma alimentação mais saudável, busquem comer menos produtos industrializados, uma alimentação mais natural possível. Façam atividade física, da mesma forma que eu falei, ninguém é obrigado a ir para academia, mas hoje tem diversos lugares, estabelecimentos ou a própria caminhada, mas façam atividade física regularmente, porque fazer atividade física e se alimentar bem é o mínimo que nós temos que fazer para tentar prevenir algum tipo de doença, tá? Na minha prática clínica eu estou com muitos pacientes acima do peso, né? Muitos pacientes doentes, então o nível de doenças cardiovasculares, de câncer aumenta muito. Não que 100% seja tudo da alimentação, mas grande parte é proveniente disso. Então se cuidem da sua saúde, que é o bem mais precioso que vocês têm.